Hoje, eu fui incumbido, chamado, convidado, para trazer uma palavra para vocês, do que Deus tem falado ao meu coração e do que Deus fez, não só na minha vida, mas o que Ele fez na vida de várias pessoas que eu tenho passado durante toda a minha resistência aí de 26 anos, 25 anos. E como eu tenho visto o poder de Deus tocar os corações, e como eu tenho visto a mensagem do Evangelho funcionando para todos os tipos de pessoas. Não importa quem é a pessoa, não importa como ela é, não importa se ela é dura de coração ou se ela é mole de coração, não importa se ela é racional demais ou se ela é sentimental demais, o Evangelho funcionou. Não importa se isso demorou 20 anos ou se demorou 2 dias, eu percebi que o Evangelho funcionou para essas pessoas. E vocês estão aqui hoje porque vocês sabem que ele pode funcionar. Porque vocês viram nas pessoas que estão servindo nessa igreja 100% voluntária, que o Evangelho funciona para elas também. E que se funciona para ele, também funciona para mim. Se funcionou para o meu pai e para minha mãe, se funcionou para o meu chefe, ou se funcionou para o meu amigo que me chamou aqui hoje, então funciona para mim. E eu quero dizer para você que sim, ele funciona. Eu sempre digo, tenha paciência. Jesus tem o tempo nas mãos dele. Ele não está apressado. Não importa se fazem 20 anos que você ouve sobre esse Cristo, ou se fazem 2 dias, ele está lá, tranquilo, esperando. Porque o tempo não determina o que ele vai fazer. O tempo não segura Deus, porque Deus criou o tempo. O tempo não te afasta de Deus. O tempo afasta você de Deus. O tempo faz você se sentir incapaz de chegar perto de Deus. Ou o tempo te faz imaginar que Deus está muito longe, ou está cansado de te esperar, voltando e voltando e voltando. E aí te faz acreditar que você não pode mais se aproximar dele. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está dentro de todo o coração do homem. Todos os homens têm essa pergunta, todos os homens têm essa grande necessidade, que é: será que há uma segunda chance para nós? Talvez você está se perguntando, e talvez essa semana você estava perguntando a Deus: Deus, será que há uma segunda chance para mim? Será que tudo isso que eu fiz, ou tudo aquilo que fizeram comigo, será que aquilo que eu acreditava, aquele sonho que eu tinha de fazer uma coisa grandiosa, de viver sonhos maravilhosos, será que aquele desejo de ter uma família, ou aquele desejo de viver uma vida em paz, que foi totalmente roubada por um acidente, por uma situação, por um momento, será que há uma segunda chance para mim? E eu quero te lembrar hoje, eu quero ser testemunha do Evangelho e dizer que o Evangelho é uma segunda chance. É uma segunda chance para mim e para vocês. É uma segunda chance para os fariseus que não acreditaram em Cristo, e também para os endemoniados que estavam distantes dele. O Evangelho é uma segunda chance porque nós estávamos afastados de Deus, mas que Ele nos chamou para perto em Jesus. Que essa mesa que você acabou de participar, de compartilhar do corpo e do sangue de Cristo, não foi simplesmente um pão e um suquinho. É a representação da mensagem do Evangelho, onde o próprio Deus se torna carne e habita entre nós. E Ele morre e Ele sofre pelos nossos pecados, porque Deus não havia errado. Foram os homens que decidiram errar. Foram os homens que tiveram filhos nos erros, que tiveram problemas, que foram compartilhando dos problemas e multiplicando os erros durante todo o período da humanidade. Não foi Deus que errou. Hoje eu quero te lembrar que não foi Deus que errou. Mas se você acha que por acaso você errou e não há uma segunda chance, nós vamos falar disso. E essa semana eu estava com a minha esposa, com a Mi, a gente estava vindo do trabalho, dentro do ônibus, e aí ela falou assim para mim: nossa, é muito difícil tomar decisões certas, né? É muito difícil decidir por uma coisa que você não sabe se vai dar certo ou não. É muito difícil viver a vida, e parece que a gente vai, mesmo crescendo e tendo idade, a gente fala assim, a gente acha que não consegue decidir. Por exemplo, o emprego, a gente foi naquela, meu Deus, qual emprego escolher? E a gente continua parecendo aquela criança de 5 anos, que o pai precisa estar falando: oh, faz isso, faz aquilo. E a gente sendo rebelde, saindo para lá e saindo para cá. E parece que a vida ela continua sendo assim. E aí ela me falou uma coisa que impactou meu coração, porque ela falou assim: nós tivemos pais até que... Os meus pais são maravilhosos, mas ela falou dela, né?
Eu tive pais que não foram, né, muito presentes, tive problemas ali, meus pais separados e tudo mais, e já foi muito difícil. Mas imagina para pessoas que não tiveram isso. Imagina para pessoas que viveram numa realidade totalmente diferente disso. O meu pai vive contando na mesa que ele não teve uma infância muito agradável, os pais dele se agrediam, a mãe dele era alcoólatra. Isso 50 anos atrás. E aí eu comecei a me perguntar, realmente, como é difícil. Para mim já é difícil, imagina para essa pessoa. Eu não sei o que é isso. Porque os meus pais foram maravilhosos para mim. E mesmo assim foi difícil. E eu comecei a pensar nisso e realmente quando a gente olha para o Evangelho e a gente fala assim, nossa, eu sou um homem de fé e eu acredito em Deus, e aí você fica naquele paradoxo do, será que Deus funciona? Porque tem maldade no mundo e aquela coisa, e aí você fica pensando, será que essa injustiça vai vencer no fim? Será que quando a gente olha para os lados, a gente fala, existe injustiça, existe maldade, e a gente não escolheu por tudo isso? Talvez os homens não escolheram por estarem na rua, ou não escolheram por terem pais ruins. E a gente se pergunta, e se você é um desses, assim como eu, que fica com a injustiça e com essa coisa que acontece, eu quero te lembrar que há uma segunda chance. Há uma segunda chance. Não é especulação, não é hipótese, isso funciona, isso existiu, e isso existe. Isso não aconteceu há 2000 anos, mas ele acontece hoje e ele vai acontecer para a eternidade. E aí, quando a gente olha para algo injusto, a gente decide fazer alguma coisa. A gente decide dar o dinheiro pro cara que está precisando, a gente decide ajudar o outro, a gente decide fazer alguma coisa legal e talvez sentir essa satisfação de, parece que dentre esses milhares de problemas, a gente está solucionando um nada dele. Porque existem sei lá quantos 1000 pessoas passando fome e a gente dá a comida para uma pessoa, e aí? A gente se sente incapaz. Eu sei que você talvez está perguntando assim, e agora como que ele vai manter tudo isso que ele está falando? Porque eu sei que é uma pergunta que há no nosso coração. Porque eu sei que é uma pergunta que há no nosso coração quando a gente passa por aquelas pessoas de rua e a gente fala, será que é uma segunda chance para ela? Ou talvez a gente nem pensa, porque ele está lá, jogado lá, e tanto faz para a gente está vivendo a nossa vida. Mas talvez você se pergunte e fale, será que há uma segunda chance? Talvez você olhe lá para uma pessoa alcoólatra que vive a sua vida sem esperança, e vive a sua vida literalmente sofrendo, e você fala, será que há uma chance? Será que há uma chance para aquele relacionamento que eu não consigo ter com os meus familiares? Será que há uma segunda chance para aquele sonho que há no meu coração? E por muito tempo a gente vive tranquilo com a injustiça, e a gente só vive. E é como eu disse, é como passar numa rua cheia de moradores de rua e só seguir. E as injustiças estão acontecendo e a gente só está seguindo, porque no fim é difícil para a gente também, porque a gente tem que trabalhar, dinheiro, tal. Amar até quem nos ama é difícil. Imagina amar o inimigo. Imagina amar quem não vai me dar nada. Mas teve um homem que conseguiu fazer isso. E para te convidar nessa jornada, nessa história, eu quero te convidar a abrir Gênesis 1, do 27 ao 29. Eu não tenho aqui, tem que abrir aqui. Gênesis 1, do 27 ao 29. Eu não sei qual que é o teu conhecimento quanto às histórias bíblicas e toda a literatura bíblica, mas esse é o momento em que Deus cria o homem, cria tudo que existe, cria o céu, a terra, o mar. E aí Deus cria o homem, e aqui Deus está falando do motivo pelo qual Ele criou o homem. Talvez você se pergunte, tá, por que Deus criou o homem então? Tem essa injustiça toda, e por que Deus criou o homem para isso? E no versículo 27 vai dizer que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus Ele criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se.
encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Então Deus primeiro cria todas as coisas, como você sabe. Deus diz: haja luz, e aí Ele cria tudo que existe, e Ele vai começando a criar, e aí no sétimo dia, Deus descansa, e aí Deus diz: façamos o homem. Nós precisamos de um homem para cuidar dessa terra, para cuidar de todas essas coisas. E como eu estava falando ali no início, Deus cria todas as coisas para o homem. É como se, não sei explicar, mas é como se você tivesse uma empresa, você fizesse tudo aquilo para uma pessoa, e desse tudo aquilo para aquela pessoa, e falasse: ó, eu conquistei essa empresa de 50 anos, e estou aqui, estou te dando com não sei quantos milhões. É como se Deus tivesse feito isso, porque, como eu disse, Deus ele não precisava da aurora boreal. Deus não precisava das maravilhas que há no oceano. Deus não precisava dos ventos, da química, da física. Ele não precisava disso. A Bíblia vai dizer no início que Deus estava num lugar sem forma, vazio, escuro, sem nada. E Ele já era autossuficiente lá, porque Ele era tudo. Qual a necessidade de Deus criar a terra e tudo que existe? E Ele cria a terra, e Ele coloca o homem lá, e Ele diz: eu farei o homem à minha imagem e semelhança. Para cuidar da terra, para subjugar a terra, para viver essa vida dominando sobre as coisas, não sendo dominada por elas. Eu dou todos os frutos, todos os animais, todos os vegetais, se alimentem, sejam felizes, vivam as suas vidas. E no final da tarde, Deus vinha, caminhava pelo jardim e falava com o homem. Mas no capítulo 2, Gênesis 2, 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia feito. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Mas ainda não havia brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta que havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou um homem que havia formado. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de toda e qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus trouxe o homem para ver como eles lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome dele. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou das suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele.
Disse então o homem: esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o pai e a sua mãe e se unirá à mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Parece uma historinha bonitinha, parece um cenário cinematográfico, parece uma história de Hollywood, e é isso, é muito bonito mesmo. Deus faz o Éden, Deus coloca o homem lá, Deus faz o homem dormir e tira dele uma mulher, e aí dá essa mulher para auxiliar ele, ajudar ele nessas obrigações de cuidar do solo que ele deveria cuidar, de ter esse zelo e esse amor pelo solo que Deus disse que ele deveria ter. E aí, parecendo o cenário cinematográfico, parece um lugar perfeito, com tudo que o homem precisava. E parece que nesse cenário seria impossível o homem errar, não parece? E às vezes a pergunta, quando a gente olha para a injustiça, a gente fala: não, o homem precisa de um cenário perfeito. O homem precisa de um mundo perfeito, de uma política perfeita, de uma economia perfeita. O homem precisa de relacionamentos perfeitos. E todos os livros que nós escrevemos na vida falam sobre esses problemas. E sobre a solução deles, para que o homem tenha um lugar perfeito para viver em paz. Mas a gente está vendo na história que já existia um lugar em paz, um lugar livre, tranquilo, que mesmo assim não foi o suficiente. E é por isso que a gente vê a injustiça. Porque no capítulo 3, a gente vai ler mais um pouquinho. No capítulo 3, eles estavam no jardim, como Deus havia dito. Eles estavam tranquilos, vivendo homem e mulher tranquilamente, cuidando do jardim, cultivando como Deus havia dito. Mas existia uma serpente, e ela era mais astuta entre os animais. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse para vocês? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Mas Deus tinha acabado de falar que podia comer qualquer um. E ela falou: não, ele não disse que não era para comer nenhum? E a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto da árvore, de todos os frutos da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tomem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comeres, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, escondeu-se da presença do Senhor, de Deus, entre as árvores. Mas o Senhor Deus chamou por eles e perguntou: onde vocês estão? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e eu fiquei com medo, porque eu estava nu e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E ela disse: foi a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e aqui está a chave. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre os seus descendentes e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É nesse cenário maravilhoso que acontece o pecado dos pecados. Acontece o que a gente chama de pecado inicial, que afastou todos os homens da presença de Deus. Os homens tinham a presença de Deus tranquilamente no jardim. Eles andavam, comiam tranquilamente, falavam com Deus, se encontravam com Deus, estavam nus e não percebiam. E a nudez não era o pior problema do homem.
Mas quando ele come do fruto e ele desobedece, ele acaba morrendo. E ele perde essa conexão, essa pureza do coração, e ele começa a olhar tudo com malícia, e ele vê a nudez dele com malícia, e ele começa a fugir de Deus, porque ele achou que agora o pecado me separou de Deus, e agora eu não posso falar com Deus, eu não posso mais estar perto de Deus. E foi assim que o homem se afastou da presença de Deus. E talvez assim como Adão e Eva, os nossos pecados têm nos afastado de Deus, e aí nós somos enganados. E aí você fala assim: puxa, eu fui enganado, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, foi aquela e aquela experiência que me trouxe para esse lugar, e eu vivo assim e eu não tenho o que fazer. E é como se a gente perdesse a chance das nossas vidas. É como se a gente tivesse em frente a chance das nossas vidas, mas a gente não tivesse possibilidade nenhuma de chegar lá. E nós corremos na vida e achamos que talvez nós podemos encontrar, mas a gente não encontra, porque no fim a gente não tem culpa de nada. Na verdade, a gente foi submetido a uma injustiça. A gente foi submetido a uma maldição que tem ferido o homem desde então. E aí talvez você não acredite nessa história que eu acabei de contar. Talvez é só uma fantasia para você. Mas eu tenho certeza que o fruto dela alcançou sua vida em algum momento. Talvez essa história é só uma história de um monte de maluco que cuidava de cabra, que escreveram isso e já fazem 5.000 anos que isso está rodando. Mas eu tenho certeza que o fruto dessa decisão tocou a sua vida. E eu tenho certeza que o fruto do pecado te afastou de Deus, te afastou da sua família, te afastou das suas paixões, das suas comunhões, da sua paz, da sua alegria. Porque o pecado tem esse objetivo, essa é a decisão dele. Certamente, se vocês comerem, vocês morrerão, e vocês se afastarão de Deus, se afastarão de todo o plano que Deus tinha para vocês, de cuidar, de proteger a terra, e agora vocês se sentem incapazes de cuidar da terra, que era o único objetivo que vocês deviam fazer. E aí você percebe que o fruto do pecado é ruim, você percebe que o objetivo dele é nos aprisionar e nos fazer escravos. Mas hoje eu quero que você pense num cenário. Existe um cenário aqui, e eu quero que vocês se coloquem como réus. Eu quero que vocês sentem nessa cadeira hoje, e eu quero que vocês olhem para um lado e vejam um advogado de acusação olhando para vocês e dizendo: ei, você não é o suficiente, você não é um marido suficiente, você não é um amigo suficiente, você não é um filho bom, você não é um pai bom, você não é nada, porque o meu objetivo é te condenar, te colocar na prisão para sempre, até que você morra. E ele está desse lado falando isso, você está no meio. Eu quero te dizer que eu estou desse lado aqui, olhando para você e dizendo: eu tenho um relato, eu tenho um documento aqui que vence qualquer acusação. Ninguém pode entrar nessa casa e condenar a minha vida e a sua. Nem o próprio diabo pode olhar para você e dizer que você é um condenado quando você recebe a obra de Cristo Jesus. Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Qual condenação permanece diante disso? Que condenação permanece diante de um homem que é posto à morte para testemunhar a favor da vida? Não há acusação para um homem que se entrega para dizer: eles são livres agora. A Bíblia vai dizer que Jesus na cruz pregou o contrato de dívida que havia contra nós. Esse contrato que a serpente condenava o homem do início ao fim das suas vidas, dizendo que eles eram condenados, e mostrava esse papel condenando cada um deles. Cristo pegou esse papel, colocou na cruz e pregou com as suas próprias mãos. E nós agora podemos viver, e homens morreram desde o primeiro século para pregar esse evangelho e morrer queimado, morrer perseguido, com a certeza de que não eram condenados, de que prisões não podiam prendê-los, de que fogo não poderiam queimá-los, compartilhando essa mensagem que há 2000 anos tem tocado as nossas vidas. Esse é o evangelho. O evangelho é sobre uma boa notícia dentro de um tribunal, no último segundo, onde nós seríamos réus, e ele entra pela porta, bate e diz: eu vim para libertar vocês. Eu tenho aqui o contrato que diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como eu disse,
Talvez você não acredite nessa historinha. E talvez nem se sinta pecador e nem ache que você errou de alguma forma em algum momento. Mas com certeza a condenação e o fruto desse problema alcançou a minha e a sua vida. E eu estou te falando que alcançou a minha vida, como eu contei no início, eu não vivi numa família ruim. Nós tínhamos escassez de dinheiro, mas nós tínhamos uma família. Um pai e uma mãe que me carregava para a igreja, e isso era maravilhoso para mim. E sempre que eu posso, eu agradeço por isso. Mas tem pessoas que não tiveram essa opção, que foram alcançadas por essa injustiça. E agora, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu quero concluir com uma das histórias mais conhecidas, que você deve conhecer, que está lá em Lucas 4,16. Lucas 4,16. Aqui Jesus já está na terra. Jesus está sendo condenado e perseguido pelos mestres religiosos e pelos fariseus, de que ele não podia dizer que ele era o Filho de Deus e de que ele carregava essa mensagem poderosa que eu acabei de dizer. E para condenar mais Jesus, ele queria que ele matasse uma mulher. Eles queriam que ele matasse uma mulher, mas óbvio que Jesus não matou uma mulher. Lucas 4,16 vai contar essa história. Vamos lá. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou um lugar onde estava escrito: o Senhor me deu o Espírito. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é isso, perdão. Lucas 4? Eu errei. Não, tá certo, perdão, tá certo. É que eu estou usando 3 coisas diferentes, aí confunde. Tá, mas vamos lá, erro meu. Vou abrir aqui que é mais fácil. Lucas 4, 16. Olha o que Jesus declara sobre ele mesmo. Olha o que ele declara sobre ele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus chega nessa terra, que os homens estavam sendo injustos, condenados por um pecado que havia sido realizado. E Jesus chega e lê essa passagem do profeta Isaías dizendo sobre ele mesmo que viria. E diz: eu vim para libertar os presos, eu vim para dar vista aos cegos, eu vim para dar vida aos mortos. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem de Jesus. Em meio à desigualdade, imoralidade e fome, Jesus abre o livro e relata a verdade sobre quem ele era e sobre o que ele estava fazendo ali. Eu e você, nós estávamos longe de Deus, mas ele resolveu o problema. Se você até hoje achou que a sua vida era injusta, se você até hoje achou que aquela situação, aquela outra situação foi injusta com você, Jesus resolveu o problema. Ele resolveu esse problema para nunca mais você precisar se preocupar com ele. Romanos 3, 22 vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas João 3, 16, que a gente conhece, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não viva injustamente, mas tenha a vida eterna.
Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Essa é a mensagem que Jesus veio trazer para nós, para mim e para você. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos separados de Deus, vivendo segundo o príncipe deste mundo, sendo presos e amaldiçoados pela maldição do pecado que havia sobre nós, dos nossos pais, dos nossos antepassados. E nós estávamos como cegos, andando sem saber o caminho. Talvez você se veja como um cego hoje. Mas Isaías 53, o profeta vai dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Que ele tomou sobre si, e o castigo que hoje nos traz paz estava sobre Jesus. Sobre as pisaduras dele, pelo que ele sofreu, nós fomos sarados. E como ovelha, como um sacrifício que precisava ser feito, ele foi morto para que eu e você não precisasse mais ser condenado. E eu sei que você quer vencer o mal do mundo. Eu sei. Se você quer vencer o mal do mundo e da sua própria vida, olhe e confie nele, porque ele tem a solução para isso. Ele foi fiel e ele nos deu uma nova chance. Se nós olhávamos para a vida e achávamos que não havia mais chance, ele nos deu uma nova chance. E agora sim, a gente vai lá para João 8. João 8, Jesus está andando entre os publicanos e fariseus e pecadores que andavam na região da Galileia, Jerusalém. Até que os mestres da lei, os fariseus, jogam uma mulher em frente a Jesus enquanto ele falava. E pedem que ele mate essa mulher com base na lei. E eu vou ler com você essa história, para a gente concluir. João 8, do 1 ao 12. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e obrigaram a ficar de pé em frente de Jesus. E eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato do adultério. De acordo com a lei de Moisés, que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedrejadas. Mas o Senhor, o que você diz? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão, com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra a essa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? E ela disse: Ninguém, Senhor. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vai e não peques mais. Jesus está num tribunal. Jesus está ensinando e os homens jogam uma mulher, talvez seminua, pega no ato de adultério na frente dele. Jesus se coloca no meio entre essa mulher e os condenadores e não diz nada. E se abaixa e escreve no chão. Os condenadores olham para Jesus e continuam a perguntar. E a mulher talvez olha para Jesus e diz: por favor, não me mate, eu sei o que eles fazem, eu sei que eles matam, eu sei que há injustiça no mundo, talvez eu nem tive chance, eu não tive escolha, eu fui traído pelo meu marido, eu não tinha dinheiro para bancar a minha vida, eu precisava fazer isso, ou sei lá. E ela estava ali perguntando, e eles estavam acusando, e ela estava ali perguntando, e ele acusando, enquanto Jesus escrevia no chão.
E eu sempre me perguntei por que Jesus escrevia no chão. E para mim a pergunta é clara, a resposta é clara. Num tribunal, quando alguém se abaixa, é a coisa mais estranha de se fazer. É uma das coisas mais estranhas de se fazer. Jesus queria a atenção dos dois lados. Jesus entra no tribunal com a verdade e levanta essa verdade para quem condena e para quem está em pecado e diz assim: olhem para mim, olhem para mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque aqueles que são cansados, venham, que eu aliviarei os seus fardos. Porque aqueles que estão em pecado, eu perdoarei os seus pecados e tirarei a condenação de vocês. Jesus se abaixa e olha para aqueles que estavam condenando, dizendo: olhem vocês também para mim. Vocês que estão em pecado também olhem para mim. Porque eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. Aquele que está em mim, ainda que esteja morto, vive. A mulher estava em pecado e estava morta. Os homens condenando estavam em pecado e estavam mortos. Jesus olha para eles e diz: se vocês acham que ela tem pecado, vocês também estão. Mas eu não estou aqui para mandar nenhum de vocês embora. Eu estou aqui para fazer vocês olharem para mim. Porque quando olham para mim, vocês veem a revelação de quem vocês realmente são. Vocês veem a verdade que eu criei vocês lá no início para serem. Para cultivarem, cuidarem, serem mansos, humildes, amarem uns aos outros. Olhem para mim. Não importa se você é um pecador ou se você está condenando alguém. Cristo nos chama para olhar para Ele e apenas isso. Apenas isso. Para aqueles que viviam em trevas, sofrendo pela consequência do pecado, Cristo é a luz. E Ele é a luz que nos dá uma chance, dá uma saída. Ele nos dá um novo começo. Em Cristo há um novo começo. Esse é o versículo para concluir, Romanos 5. E agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e a sua aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor nos nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando ainda não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus. No tempo escolhido por Deus, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis, uma pessoa boa. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus, Ele mostrou o seu amor por nós, quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecados, quando ainda nós éramos vítimas do pecado, e agora que fomos aceitos por Deus, por meio de Cristo Jesus, e da sua morte na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O maior privilégio que o homem pode ter é se tornar amigo de Deus. Isso muda tudo. Isso acaba com toda a condenação. E aí eu quero te dizer que as histórias bíblicas relatadas nesse livro são sobre histórias de homens que receberam uma segunda chance. Todos eles. Paulo recebeu uma segunda chance. Os endemoniados receberam segunda chance. Os doentes receberam segunda chance. Os mestres da lei receberam segunda chance. Todos os homens receberam uma segunda chance, porque esse livro é sobre isso. Esse livro é sobre aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
Esse livro é sobre aqueles que estavam longe, distantes, vivendo a maldição do pecado e da morte, podendo se aproximar de Deus e ser amigo de Deus todos os dias da sua vida. Esse livro é sobre isso. E a certeza que nós temos, tenho certeza que eu tenho e você também tem, é de que nós erramos. Mas hoje, você tem uma nova certeza, que há um Senhor, um advogado fiel, que se nós nos humilharmos, colocarmos nosso coração diante dele, certamente ele não nos lançará fora, mas ele vai nos entregar essas verdades, para nós podermos viver a vida sem sermos condenados. Como cegos, os homens sendo guiados e guiando outros, mas Cristo é a luz que dá a visão a todos os homens, não apenas visão, mas um novo caminho para andar também. Em Cristo, nós temos apenas a certeza de que somos perdoados e salvos dessa vida, mas também temos a certeza de que essa segunda chance, ela não dura só para a sua vida de 60, 80, 100 anos, mas ela dura para a eternidade e ela nunca acaba. Eu sempre digo que Jesus é o único que não mente. Eu minto, todos mentem, mas Jesus não, porque Ele cumpre as suas promessas, e Ele vai cumprir no dia que Ele retornar, e todo olho que chora vai ser consolado, e toda doença vai ser curada, e todo aquele que está cansado será restaurado. Certamente, aqueles que creem em Cristo têm a certeza de que esse mundo não é o fim. É por isso que ontem eu fui comprar um livro de um senhor que vendia livros na rua, e eu comecei a ouvir a história dele, e ele falou: eu já morei lá na Cracolândia. E eu fiquei pensando assim, se eu olho alguém na Cracolândia, eu não tenho esperança e fé nenhuma que esse cara vai sair de lá, como muitos de nós. Eu não tenho esperança. Mas agora, depois de 20 anos desse cara limpo, em Deus, bem, agora é fácil olhar e falar, dá para fazer. E a mensagem do Evangelho, como eu disse, ela não funciona só para esse mundo. Deus vai trazer vida a todos que foram impunes, e Ele já trouxe a sua justiça. Fique tranquilo, eu sei que há injustiça no mundo, mas existe uma justiça muito maior do que ela. A graça, ela abundou, e o pecado durou um tempo, mas a graça agora, ela está aberta para nós. A justiça está aberta para nós. Se você tem algo que você não consegue vencer, se você tem algo na sua mente que você não consegue vencer, se você tem um problema, se você tem uma experiência que te abalou até hoje, e você tem se sentido preso, essa mensagem é luz para a sua vida. Essa mensagem é a verdade para a sua vida. Quero pedir que vocês fiquem de pé, por favor. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Receba essa justiça hoje. Abrace com todas as suas forças. Porque certamente, se você receber essa justiça, jamais você pode perder. Ninguém pode tirar isso de você, nem os homens. Quem condenará? Se fui eu que morri, se antes fui eu que me entreguei. Aqueles que recebem a graça de Deus jamais serão lançados fora, mas certamente terão um lugar de justiça, de paz e de alegria. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa manhã, e eu declaro a sua justiça e a sua paz sobre cada um deles. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor, Pai, possa mudar todas as experiências, toda a mente, todo o coração. Eu declaro que o Senhor possa mudar, Pai, toda a circunstância, todo o pensamento, Pai, que tem frustrado eles e feito eles se sentirem paralisados quanto à esperança do Evangelho. Que eles possam, Pai, receber agora, Pai, um toque do Seu Espírito, e que como rios de águas vivas possam fluir dentro deles, e aquela esperança que havia acabado, e aquela tristeza que havia dominado seus corações, em nome de Jesus, eu declaro agora que vocês são livres. Eu declaro agora nesse tribunal que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pai, obrigado, Jesus, porque essa manhã é uma manhã de salvação, uma manhã de justiça, uma manhã em que a sua misericórdia alcançou cada coração. Pai, que a mensagem
do seu reino possa permanecer crescendo no coração deles, e que o seu Espírito possa tocá-los. Todo coração frustrado, todo coração de pedra fechado, toda mente confusa, todo pecado indominável, nós declaramos agora: vocês são livres. Nós declaramos agora: vocês são livres. Abra sua boca e diga: eu sou livre. Eu sou livre. Por Jesus eu sou livre. Por Jesus eu sou livre do medo. Por Jesus eu sou livre da angústia. Por Jesus eu sou livre das minhas experiências ruins. Hoje eu recebo a justiça de Deus sobre mim. Obrigado porque os seus olhos foram abertos e você recebeu a palavra imutável de Deus. Nós te agradecemos pela sua visita. Te agradecemos porque você recebeu essa verdade. Muito obrigado. Deus abençoe.